Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês o conceito referente à equivalência lógica. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Matemática Discreta também do meu canal. Então se você está estudando esse assunto aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos a partir desta playlist aqui, beleza? Então, gente, um dos conceitos mais importantes da lógica matemática é o conceito de equivalência lógica. Com ele, nós vamos conseguir mostrar que duas proposições têm o mesmo valor verdade, ou seja, isto é, elas serão ditas logicamente equivalentes, como se fosse a mesma proposição, só que escritas de formas relativamente diferentes. Então, esse conceito aqui vai nos permitir, por exemplo, simplificar uma expressão lógica complicada, com muitas proposições e também operadores, em algo mais simples, por exemplo, entre inúmeras outras aplicações, tá certo? Então, a definição que vai nos permitir fazer isso é esta aqui, ó. Duas proposições P e Q são ditas logicamente equivalentes se a bicondicional P se só se Q é uma tautologia. A notação, esta aqui, ó, P, essa igualdade tripla aqui implica que as proposições P e Q são logicamente equivalentes, tá certo? Então, gente, aqui nós vamos ter que relembrar o conceito de tautologia. O que é uma tautologia? Uma tautologia é uma expressão, uma proposição, no qual seu valor lógico é verdade, independente dos valores lógicos das partes que a compõem. Então você vai ter lá uma expressão composta, quando você faz a tabela verdade dessa expressão, dá tudo verdade. Então, nesse sentido, você vai ter o quê? Uma tautologia. Tá certo? Então, vídeo aula passada, onde nós falamos de tautologia, contradição e contingência. Pode assistir lá se você ainda não está se lembrando muito bem do que se trata. Tá certo? Então, nesse sentido, vamos resolver este exemplozinho aqui, uma aplicação, tá certo, dessa definição aqui. Ó. O que ele pede? Ó? Mostre que esta proposição aqui e esta são logicamente equivalentes, tá certo? Então, gente, para fazer isso, nós precisamos primeiro montar uma tabela. Eu vou sugerir uma tabela aqui. Claro, o final dessa tabela vai sempre conter este cara, este, ou seja, as três colunas finais. Esse indivíduo, esse e a dupla implicação deles. Mas o restante, quem monta, é quem está resolvendo a questão. Certo? Eu vou sugerir uma mudança aqui, que é uma mudança que a gente vai partindo das partes mais simples para as mais complicadas. Por exemplo, aqui figuram quantas letras? P e Q, não é? Então vai ter uma coluna para P, uma para Q. Tem também as negações de P e Q aqui, ó. Estão presentes em pelo menos um ponto, tem que aparecer aqui. E o que acontece? Eu vou negar também esse cara aqui, P é o Q. Então eu vou botar aqui, ó, P de junção com Q. E depois eu vou botar aqui também a negação. Ah, professor, eu poderia vir direto para cá, a partir daqui? Pode, só que aqui talvez você faça muita conta de vez. Então é melhor você calcular a disjunção aqui e negar ela logo nessa coluna. Aí eu vou colocar nesta outra aqui, isso aqui, ó. Não P e não Q. E agora, por último, eu boto a dupla implicação, a bicondicional, Não P ou Q, se e somente se, não P e não Q. Então eu quero mostrar o quê? Que o valor lógico aqui vai ser tudo verdade. Ou também, equivalentemente, se você não quiser essa última coluna, basta você mostrar que essa coluna aqui e essa tem o mesmo valor verdade. Tá certo? Então, vamos lá. Quando eu vou fazer isso, gente, uma tabela verdade, eu começo o quê? Pelas proposições simples que compõem ela. P e Q no caso. Assim, não necessariamente P e Q são proposições simples, mas no caso aqui, como não tem como dividir mais, a gente vai dizer que são as menores proposições que a gente tem no nosso problema. Então eu vou botar aqui, ó, V, V, F, F. Então a gente tem esse padrão, agora é alternado, ó, V, F, V, F. Então, a partir desse cara aqui, eu vou fazer todo o restante. Então essas outras colunas aqui são todas consequências dessas duas primeiras. Então, o que é a negação aqui? Ó? Terceira coluna aqui, ó, negação de P. Então, você quer VV, F, F, vai ficar F, F, V, V. Negação de Q? VF, VF. Então, vai ficar F, V, F, V. Disjunção de P com Q é o quê? Esse ou esse. Na disjunção, ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas e verdadeiras nos demais casos. Então, ó, olhando essas duas primeiras colunas aqui, para armar isso aqui, eu tenho que a única parte falsa vai ser essa aqui, ó, que as duas são falsas. Ó. Então é F aqui e V no restante. Certo? Porque aqui tem uma verdade, aqui uma e aqui duas. Então vai dar verdade.
Agora eu vou negar esta coluna aqui, ó. Então vai ficar o quê? Negando ela é só trocar todos os seus valores verdade, ó. Onde é verdadeiro fica falso e onde é falso fica verdadeiro. Agora eu vou fazer a conjunção de P, da negação de P com a negação de Q, ó. A conjunção, por outro lado, ela vai ser verdade somente quando as duas são verdade. Então, onde é que as duas aqui são verdade nessas duas colunas aqui, ó? Para a gente armar aqui. Exatamente no final aqui. Aqui, ó, essa é falsa, falsa, e aqui as duas são falsas. Então, esses três aqui serão falsos e aqui será verdadeiro. Então, falso, 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 verdadeiro. Meio que nós já percebemos, ó, mesmo valor, verdade, tá vendo? Então, muito provavelmente, óbvio, quando a gente pegar a dupla implicação aqui vai ser verdade também. Por quê? Porque a dupla implicação ela é verdadeira quando o que vem antes dela e o que vem depois tem o quê? Tem o mesmo valor lógico. Tá certo? Então, falso, se só se falso é verdade. Falso, se só se falso, verdade. Falso, se só se falso, verdade. E aqui também, verdade. Então você precisa estar bem com aquelas tabelinhas lá que nós vimos, né, naquela primeira parte lá de lógica proposicional. Tá certo? De cada um dos conectivos e dos operadores. A conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional, que é o caso aqui. Tá certo? E a negação também, né? Que inverte. Agora, nós temos mais um exemplinho aí, ó. Mostre que P implica Q e P implica R, quer dizer, esta conjunção dessas duas implicações aqui é equivalente ao que P implica a conjunção de Q e R. Então aí eu tenho uma expressão um pouco mais complicada, mas a questão basicamente tem a mesma ideia, tá certo? Aqui por figurarem três letras, né, P, Q e R, nós começamos nossa tabela com elas, ó. P, Q e R. Tá certo? Agora, aí a gente vai construindo aos poucos as partes, componentes, até chegar na expressão maior. Tá certo? Então aqui, ó, eu vou botar aqui P implica Q, na outra P implica R, agora Q e R, e aí aqui eu vou botar essa expressão maior, ó, P implica Q e P implica R, tá certo? E agora aqui eu vou colocar essa, ó, P implica Q e R. E por último nós teríamos o seguinte, como aqui não cabe, eu não vou me preocupar muito, vou botar só um sinalzinho, que é a dupla implicação desse indivíduo com esse aqui, ó, que é essa aqui, que a gente quer provar, ter o mesmo, ser uma tautologia, tá certo? Então como não cabe, eu vou botar só o sinalzinho ali. Também se você quiser parar aqui nas últimas duas colunas, pode, mas basta mostrar que esta aqui e essas têm o mesmo valor verdade. Né? Em todas as posições, onde uma for falsa, outra vai ser falsa, onde uma for verdadeira, outra vai ser verdadeira. E aí está provado também. Eu vou fazer até a última coluna. Né? Então, ó, aqui a gente começa fazendo o seguinte, a gente tem que colocar, preencher as partes básicas, que é P, Q e R. Então, ó, nesse caso aqui, como eu tenho três letras, eu vou fazer uma tabela com 9 linhas. Uma para o título, mais 8 para os valores lógicos, né, os valores verdade. Então, ó, aqui eu vou começar colocando 4 Vs e 4 Fs, tá certo? Aí depois eu vou botar 2 Vs, VV, F, F, V, V, F, F, e por último eu vou alternar de 1 em 1. Esta escolha aqui, gente, me permite não pensar muito em todas as possibilidades, porque imagine que eu vá pensando uma por uma, não, quando a primeira for verdadeira, a segunda verdadeira e a terceira falsa. Não, faltou ainda esse caso. Quando eu faço essa alternância aqui, eu já escolho todos esses 8 casos possíveis para 3 proposições, tá certo? Agora, P implica que, ó, primeira e segunda coluna, implicação nesse sentido, ó. Então a implicação ela é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então vamos procurar aqui o que é falso e o resto vai ser verdadeiro. Então, ó, aqui é verdade, verdade, falso, falso. E o resto é verdade porque começa com falso, não tem problema. Então, ó, só esse aqui é falso, esses dois, e o restante é tudo V. Tá certo? Agora, eu quero P implica R, ó, do primeiro para o último, ó. Então eu vou procurar onde o primeiro é verdadeiro e o último é falso para colocar falso. Então, ó, verdadeiro, falso, então aqui vai dar falso. E verdadeiro não deu, né? Verdadeiro, falso, ó, primeira e terceira coluna, ó, V, F, ó, vai dar F também. Percebe que todos os outros casos, ó, onde eu tenho V, vai para V, tá vendo? Aqui, ou eu começo com F, que não tem problema nenhum, eu estou olhando primeira e terceira colunas, então o resto todo é verdadeiro, tá certo?
Agora, Q e R. Conjunção de Q com R, ó. Segunda e terceira coluna. Vou olhar aqui, ó. A conjunção ela vai ser verdadeira quando os dois são verdadeiros, certo? E falsa nos demais casos. Então vai ser verdade aqui e verdade aqui, ó. Então vou botar aqui um V aqui, um V lá no começo. Vai ser tudo falso. Pode parecer difícil essas tabelas, gente, a princípio, mas elas são bem tranquilas de se fazer. Com a prática você fica craque nisso aqui. Agora eu vou fazer a conjunção, gente, dessas duas aqui, ó. Elas vão ser verdadeiras quando? Que é essa parte aqui, ó. Conjunção desse e esse. A conjunção é verdadeira da mesma forma como eu fiz aqui, quando as duas são verdadeiras. Então vai ser aqui e essas últimas 5, ó. Então eu vou ter aqui V4, né, na verdade. V, V e V. E vai ser falso o quê, ó? Aqui, 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 por ter pelo menos um falso, né? Pronto. Agora vamos fazer P, que é essa primeira, implicando Q e R. Ó, S e S, ó. Então, aqui vai ser verdade, falso, 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 falso. Peraí, não. Deixa eu ver. Q e R, né? Ah, não. É implicação, desculpe. Desculpe, é implicação, desculpe. Eu botei a conjunção, estava pensando na conjunção. Vamos lá. P é a implicação dessa. Vai ser verdade quando? Falso quando? Quando a primeira for verdade e a segunda for falsa. Então vamos buscar o que é V e F, ó. Então, V e F, essa aqui vai ser falsa, essa vai ser falsa, essa vai ser falsa. E essas aqui, ó, como começa com F, não tem mais como ser falsa. A gente sabe que na condicional, que é o que a gente tem aqui, ela só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. E, no caso, vai ser verdadeira em todos os outros casos. Então, perceba que ela vai dar só falso só nessas três partes aqui, ó. Coloca os dedos em cima para não confundir. Então, ó, vai ser falso nesses três aqui, ó. E verdade em todo o resto. A princípio, uma tabela dessa um pouco grande, né, para me explicar aqui, fica muito distante, né, no papel isso é mais fácil um pouquinho. Agora nós vamos fazer o quê? A bicondicional deste resultado com este. Como todos eles coincidiram, a bicondicional é o quê? Verdadeira. Então nós temos aqui o quê? Uma tautologia, tá certo? Então, neste caso aqui, mostrar isso, basta fazer a tabela. Claro, você poderia botar uma conclusãozinha assim, né, para não ficar muito seca a questão. Logo, né, escrever, né? Esta coisa aqui, P ou Q, é equivalente a não P e não Q. E a mesma coisa aqui. Logo, né, P implica Q e P implica R é equivalente a P implica Q e R. Então, está feito aí. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Embora seja uma questão grande, mas reflita bem sobre o que foi feito aqui. Nós vamos ter muitas aplicações também disso. Então é importante que você entenda muito bem como fazer esse tipo de coisa aqui. Nós vamos, por exemplo, ser capazes de pegar frases na língua portuguesa que estão escritas de uma certa forma e escrever de uma forma equivalente, mesmo que isso mude um pouco lá as palavras que estão presentes. E ainda assim essas duas frases terão o mesmo valor lógico, tá certo? Então isso aí é uma aplicação bem interessante. Nós vamos ver aí num próximo exemplo aí na playlist, tá certo? Então, muito obrigado. Até a próxima.